reserva. Bom, saímos do Campeonato Estadual no Rio de Janeiro, vamos ao Campeonato Paulista. O Corinthians está na semifinal e espera pelo adversário, saberemos no confronto entre Ponte Preta e Santos nesta segunda-feira. Vamos ouvir o técnico corintiano. Aproveitando esse jogador que permanece na sua equipe, você tem algum planejamento para ele? Tem alguma conversa específica? Ou ele vai ter que entender também a forma como o time tem construído essa fase de chegar na semifinal do Campeonato Paulista? Igual os outros. Entendimento igual, está participando de tudo normalmente, não só ele, como o Giovani, como daqui um pouquinho o Guilherme, está sempre aberto a brigar pela titularidade, estão trabalhando forte, né? Confio muito em todos eles, porque já mostraram bons jogos aqui no Corinthians em clubes anteriores, estão todos integrados e tendo a oportunidade de jogar, dar a oportunidade de jogar, passar confiança para que eles façam o melhor. Fábio, tudo bem? Boa noite. Daqui para frente vem só pedreira por aí, né? Você já citou os possíveis adversários, né, na pergunta do Vessone, com respeito ao Botafogo, mas foi aí o último, talvez, time menor que você enfrentou. Daqui para frente, um Copa do Brasil, enfim, só pedreira. Então, eu queria te perguntar no sentido de como é que foi preparar o time para hoje, sendo que a obrigação é sempre do grande vencer, né? Você tinha que vencer hoje aqui, passar de qualquer jeito. A camisa é muito maior do que a do Botafogo. Isso influenciou em alguma forma? Você sentiu o seu time mais maduro para assimilar isso e jogar com naturalidade, com essa pressão? Você é obrigado a vencer um jogo como esse? Primeiramente, daqui para frente, pedreiro, que ficou para trás foi pedreira também, né? Teve moleza até agora, com jogos pequenos, com clássicos, e a equipe se comportando muito bem, entendendo cada vez mais a questão de posicionamento. E o Botafogo era um franco atirador, essa é a verdade, né? A responsabilidade era toda nossa, e hoje na pressão falei que nós tínhamos que assumir essa responsabilidade mesmo, trazer para nós, mas entrar dentro de campo, fazer um bom jogo para merecer vencer e passar para a semifinal. Acho que talvez o nosso time ficou um pouquinho acelerado, em cima de muita vontade, não sabe um pouco equilibrar na questão dos passes para frente. A gente poderia ter um maior controle da bola para a gente ter feito um jogo melhor. Fábio, você falou agora 25% para cada um dos semifinalistas, né? O Corinthians começou o campeonato, pelo menos na análise de quem vê de fora, como um azarão entre os grandes. E você fala agora em igualdade. Você fala isso para os jogadores, que eles podem jogar de igual para igual com São Paulo, com Palmeiras, com o Santos, ou você tirar o favoritismo, deixar a responsabilidade para os outros é até melhor? Sim, falo, mas vocês não têm direito de criticar o Corinthians mais em momento nenhum no Campeonato Paulista. Vocês colocaram nós o tempo todo como a quarta força, já estamos entre os quatro, né? Mas a gente vai buscar muito mais, pode ter certeza. Passo sim. Jogadores de qualidade aqui, jogadores ainda buscando um melhor momento, Jô melhorando a cada dia a questão física, Jadson conseguindo ficar mais dentro de campo numa condição melhor, e é igual. Não sei se você se lembra, antes do jogo do Palmeiras eu falei isso, não tem nada de favoritismo do Palmeiras, não, é igual. Trazer isso para nós, essa responsabilidade para nós da camisa, do time que das atuações que já tiveram, faz a gente chegar fortalecido nessa semifinal. Aliás, Carille, esse aspecto que você cita é muito importante quando você coloca a responsabilidade para os seus jogadores, mas ao mesmo tempo coloca o peso e a história do Corinthians. Então isso é muito importante quando se chega numa situação dessa, não é? Sim, tem que saber. Esses jogadores, até do Marquinhos que ela perguntou, e entre outros, já falei isso várias vezes e vou falar outra vez. O ano passado a gente acelerou muito o processo desses jogadores ir para o campo, com a saída de 20 jogadores. A gente sempre deixou os jogadores se adaptarem dentro do clube, e com a saída, a mudança de sair 20 jogadores, 6, 8 jogadores no primeiro semestre, tivemos que acelerar. A gente teve casos aqui de Paulinho chegar e ficar no banco, conhecer, ambientar. Leandro Castão, um ano no banco, depois jogar o que jogou. Mas pelas circunstâncias que o clube passou, a gente teve que acelerar. E agora estão conhecendo cada vez melhor o clube, saber como a torcida gosta que se comporte dentro de campo. E com isso a gente chega muito mais fortalecido nesse momento do Campeonato Paulista. Fábio, tudo bem? Aqui no Brasil, normalmente, que é novo, mais experiência que tenha na área, mas está
se é novo na função, existe sempre uma desconfiança de boa parte do público. Você acha que depois, com esse resultado, semifinal de Campeonato Paulista, avançando na Copa Sul-Americana, avançando na Copa do Brasil, invencibilidade nos clássicos, essa desconfiança em relação ao seu trabalho já foi dissipada? Ou, se não foi, faz algum sentido ainda? Com certeza melhorou muito. Melhorou muito. Depois do jogo do Palmeiras, principalmente, a torcida comprou a ideia. No jogo contra o Santos já compareceu um bom público. Mas eu sei que eu tenho que provar a cada dia, né? Por isso que eu trabalho, vou para casa com a cabeça tranquila de que eu fiz o melhor. E quando eu estou no carro indo embora, que lembro que deixei de fazer alguma coisa, no outro dia de manhã, a primeira coisa que eu faço para eu sair tranquilo do CT. Esse é meu dia a dia. É assim que eu penso e que vou continuar trabalhando. Respeito todas as opiniões, mas sigo as minhas convicções. Carille, tudo bem? O seu sistema defensivo é muito elogiado, né? Mas hoje a gente viu pelo menos 2 falhas do Balbuena. E por outro lado você tem o Léo Santos, que é um zagueiro muito elogiado também, que vem da base do Corinthians. Você pensa em mudar, começar a mexer nessa zaga do Corinthians? Ou a sua dupla é Balbuena e Pablo e acabou? É Balbuena e Pablo. Não tenho por que mudar. Vai errar, são seres humanos, erra, faz parte. Mas ontem eu falei na coletiva de desculpa de sexta-feira que eram 7 jogos, se eu não me engano. O Vessone pode me corrigir, Vessone está aí? Acho que é o 12º jogo que essa dupla não toma gol no ano. 11º? Obrigado. 11º. Erros vão acontecer, são seres humanos e a gente está aqui para trabalhar para que esses jogadores tenham mais confiança, para que continuem num setor seguro. Fábio aqui, por favor. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Guilherme Arana, que primeiro ano como titular e, na minha opinião, não sei se você concorda, talvez esteja entre os 3 melhores jogadores do ano no Corinthians. Comenta, por favor, da evolução dele e de tudo que ele tem oferecido de bom para a equipe, tanto na defesa quanto no ataque. Hoje o gol com uma jogada muito boa dele com o Romero no início. Vem jogando muito, muito mesmo, muito satisfeito com o que esse jogador está apresentando dentro de campo. Quando ele voltou da seleção, eu conversei com ele e falei, hoje você é o titular do Corinthians, você assume, a não ser que você não esteja bem para você sair, mas você está voltando à seleção, você era o reserva imediato do Wendel, e é você que vai ser titular a partir de agora, e pegou a camisa e está jogando muito, muito mesmo, tanto no setor defensivo como no ofensivo. Carille, aqui atrás. Queria que você falasse a respeito do Rodriguinho, que nos últimos jogos, essa semana inclusive, teve essa dúvida se ia jogar ou não por conta da tendinite, e ele fez 4 gols na temporada, os 4 em jogos que eram mata-mata. Acaba mostrando um pouco até o poder de decisão que ele tem, né? Queria que você falasse um pouquinho da importância dele para a equipe. Rodriguinho, na minha opinião, foi o melhor jogador do Corinthians no segundo semestre do ano passado, jogando muito, assumindo a responsabilidade de ser o meia do time e fazendo gols e armando a equipe. Esse ano vem sofrendo um pouquinho porque não está conseguindo ter uma sequência de treinamentos, mas vamos conversando, a gente sabe da importância dele, é um cara que sabe entrar no momento certo dentro da área, finaliza muito bem, né? Então, tomara que ele para de sentir essas dores, volte a treinar um pouquinho mais, para que ele entre dentro de campo em condições melhores. Carille, o time está equilibrado, né, na defesa, até no meio campo, mas o ataque ainda fez poucos gols no Campeonato Paulista. Para superar os próximos adversários, o que vai ter que ser feito diferente no seu entendimento? Continuar sólido no sistema defensivo e melhorar a questão dos passes simples. Quando a gente começar a melhorar, está tendo aproximação, triangulações, estamos tendo muitos erros e é com trabalho. A partir do momento que a gente crescer nessa parte técnica, nessa parte individual dos atletas, com certeza a gente vai criar muito mais possibilidade de gols. Obrigado, Carille. Valeu, gente. Amanhã são dos Ovos de Páscoa. Muito bem, essa é a palavra do técnico Carille. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Rodriguinho, o grande destaque do último semestre, segundo o técnico do Corinthians. A gente trouxe aqui aspas do Carille, ninguém tem mais o direito de criticar o Corinthians. Só fica aqui uma ponderação, isso foi dito num contexto de brincadeira, porque o Corinthians, a imprensa não tem mais o direito de criticar o Corinthians. Essa foi a frase exatamente do Carille há pouco na entrevista. O Carille se refere às duras críticas
Gente, na reapresentação do Corinthians no ano, ou na apresentação para 2017, já tinha camburão de polícia, gente protestando do lado de fora. Não tem sido fácil trabalhar, com vários desmanches desde o ano passado, sucessivas trocas de treinadores. Ainda assim o Corinthians está entre os 4, hein, Saboia? O time está classificado. O Villani, na verdade, eles não gostaram muito do fato de a imprensa ter colocado o Corinthians como a quarta força do Campeonato Paulista. E eu acho que ele não pode se invocar com isso, daí ficar melindrado, porque de fato é a quarta força. Ele fez uma boa campanha, até surpreendente, mas eu acho que em termos de jogadores, agora que o Corinthians está começando a dar uma resposta. Porque a imagem do Corinthians que todo corintiano tem e todo analista tem, ainda é aquele Corinthians do Tite, né? Que jogava por música, tinha um time muito forte na defesa, no meio de campo e o ataque, tinha muito equilíbrio, tinha jogadores que desequilibravam e o Corinthians perdeu esses jogadores. Então é normal que o Corinthians tenha dado um passo atrás. Agora, claro que ele falou em tom de brincadeira, o Carille é um cara super esclarecido e eu acho que o Corinthians tem como tendência a evolução, né? E provou isso no Campeonato Paulista. E tem jogadores, né, de onde tirar. A gente olha para o Jadson, para o Jô, para o próprio Rodriguinho, ainda que não estejam brilhantes, são jogadores que podem dar mais e são os mais regulares deste meio para frente no Corinthians. O Jô fala ao vivo, vamos ouvir o artilheiro dos clássicos. Para as semifinais provavelmente deve estar, mas já ajuda bastante, né? Porque acaba tendo um revezamento, acaba descansando, que às vezes você, com cansaço, a sua qualidade diminui um pouco, né? Eu estou tentando fazer o meu melhor, correndo, me dedicando. É claro que vem me ajudando de alguma maneira, mas é sempre importante você ter um elenco qualificado que nem a gente tem. Essa coisa de jogo decisivo, quarta domingo. O quanto isso atrapalha nessa questão física, nessa questão de rendimento do Corinthians, jogar quarto domingo e tudo jogo decisivo? É complicado, é difícil. Você tem que ter um poder de concentração muito grande, né? Já que fisicamente às vezes você se desgasta, né? Então, às vezes numa bola que se você tivesse descansado talvez sairia melhor, no jogo de quarto domingo te desgasta muito, mas como eu falei, não tem como ficar escolhendo, né? A gente escolheu isso para o nosso ano, jogando direto, então a gente tem que estar sempre preparado. Jô, voltando a esse papo de quarta força, que muita gente analisou o Corinthians dessa forma, isso de alguma maneira acabou ajudando vocês a se motivarem, a dar uma resposta, a provarem o valor de vocês, ou não chegou dessa forma para o grupo? Como é que vocês lidam com isso? Motiva. Qualquer crítica, se é construtiva ou negativa, a gente tem que receber, e isso a gente recebeu e ficamos tristes porque o Corinthians não tem como falar que é a quarta força, né? Independente de quem está jogando, Corinthians é sempre Corinthians. Vai ser cobrado, claro, mas a gente veio mostrando, a gente está mostrando que para ganhar da gente tem que correr, vai ter que suar muito. Então a gente também tem que correr também, batalhar, porque é sempre difícil, né? Para o Corinthians tudo é mais difícil. Se ganha de 1-0 é pouco, se não ganha é complicado, mas o Corinthians é assim, é sempre essa dificuldade, mas a gente vai superando. Pode ir. Não, você saiu puxando a perna um pouquinho, né? Ali no gramado você ainda estava com o corpo quente. Agora aqui você saindo já está com o corpo frio, deu para perceber você com certo incômodo. Preocupa para quarta-feira, não? Não, são dores musculares que é natural, né? São 11 jogos seguidos, as dores chegam mesmo, não tem como. Ainda mais que eu venho me esforçando bastante, às vezes pega campo pesado, pega campo bom, e isso vai desgastando. Jogo de quarta, domingo, quinta, domingo, então é complicado, mas é descansar, ter o tratamento aí amanhã, terça, para quarta-feira estar inteiro. Um casinho machucado, você não tem substituto, pelo menos com as mesmas características. Vai para o jogo, a gente já pode contar ali na nossa prévia de escalação que o Jô vai estar contra o Internacional? Ele vai estar disponível, né? Como você falou, né? Não tem as mesmas características, né? Mas dependendo, o Carille pode utilizar outros jogadores, mas eu quero jogar, eu acho que na minha melhor forma, tenho me sentido bem fisicamente, lógico que tenho desgaste, mas tenho corrido, tenho batalhado e isso é o mais importante. Desculpa, eu repeti algumas perguntas, provavelmente respondeu chegando agora. Queria que você falasse um pouco da importância de se vencer, porque se empatasse, classificasse, talvez não decidisse aqui na Arena, né? Voltou a ter a segunda melhor campanha nesse momento, então passar com vitória, como é que foi importante para vocês? Sempre importante, vitória é vitória, não importa o resultado. É claro que, como eu falei, tem gente que gosta de ver placares elásticos, né? Jogar aquele jogo bem
bem jogado, mas às vezes não é assim, tem 11 do outro lado também que estão buscando a mesma coisa, mas a classificação foi importante, nos dá confiança mais uma vez, de ser a segunda melhor na classificação, então isso nos dá confiança, né? Esperar agora, como eu falei, agora tem quarta-feira, já tem outra final, esse mês de abril está complicado, é uma final atrás da outra, e é descansar, porque aqui no Corinthians tudo fica mais difícil. Carille disse agora na entrevista que ninguém mais pode criticar o Corinthians, porque se era a quarta força, já está entre os 4, quer dizer, é daí o que vier é lucro. Vocês entendem assim também? A crítica vai sempre criticar, como eu falei, cara, o Corinthians é sempre visado porque é um clube grande, né? Mas cada um coloca da maneira que quiser, nós temos a cabeça no lugar, temos a consciência de que é um grupo que tem qualidade, tem que crescer muito, tem que diminuir as margens de erros. Na minha opinião, eu vejo que ainda erra no último passe, mas é natural, é a força de vontade, é a ansiedade de querer resolver logo. Mas agora realmente é uma equipe que briga por título e vem forte. Por você ser o artilheiro dos clássicos, você prefere o São Paulo então na próxima fase? Complicado. Não podemos escolher adversário. Acho que Volcante está captando tudo. Aí, se ele tiver qualquer palavra do jogo de mais destaque, ele traz a informação pra gente. Corinthians Internacional ou Inter e Corinthians, quarta-feira, 9h45, exclusivo para TV fechada em todo o Brasil, no Fox Sports, quarta fase, Copa do Brasil, jogo de ida. Botafogo joga pela Libertadores. Vamos ouvir o técnico Jair Ventura. Deu Botafogo 3-1 em cima do Fluminense.